Mas afinal, o Marcelo Oliveira é um cara muito competente ou é apenas um técnico de sorte? Fala, futebotequeiro, beleza? Como é que vocês estão? Eu vou bem e hoje eu tô aqui para discutir um pouco sobre esse profissional do ramo do futebol, Marcelo Oliveira, um cara que vem ganhando muitos títulos nos últimos anos, né? Tem agora sua quinta final em 6 anos, confirmada nessa semana, com a vaga conseguida pelo Atlético Mineiro, na vaga da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E nesse momento me causou em espécie discutir o potencial desse treinador, porque vejam, muitos são os torcedores de clubes pelos quais ele já passou que não o querem ver por lá novamente nem pintado de ouro, mesmo ele tendo sido vencedor por esses clubes. Eu acho que só os torcedores do Curitiba pensam um pouco diferente. Vocês vão falar, mas poxa, o torcedor do Cruzeiro obviamente gosta muito dele. Eu me lembro, é claro, não dá para fazer um apanhado total do que pensa cada torcida sobre cada profissional, teria que se fazer uma pesquisa e tal, mas eu me lembro bem que quando a gente fez um vídeo aqui para falar do Mano Menezes, não me recordo na época, ou era do David, que acabara de ser contratado pelo Cruzeiro, eu mencionei num desses vídeos que o Marcelo Oliveira foi injustamente demitido, porque o cara havia ganhado os 2 últimos Brasileirões, ele fracassou na Libertadores e tudo mais, o ano não estava tão bom porque ele perdeu muitos jogadores também e deram o pé na bunda dele. E aí, nesse momento, vieram vários torcedores do Cruzeiro aqui no canal, nos comentários, e falaram que eu estava louco, que ele estava já na hora, já não aguentavam mais, que ele deveria sair. Depois ele passou pelo Palmeiras, e aí eu acompanhei melhor o trabalho dele, até porque a gente aqui acompanha o Brasil inteiro, obviamente, todos os grandes clubes principalmente, mas a gente, eu estou em São Paulo, então eu posso ir mais a jogos, você pode ter uma visão um pouco melhor sobre os times de São Paulo, não escondo isso de ninguém. E no Palmeiras eu consegui acompanhar um pouco melhor, um pouco mais de perto o trabalho dele e comecei a notar uma série de deficiências no trabalho dele que eu não percebia no Cruzeiro. Talvez esses torcedores do Cruzeiro já percebessem há bastante tempo, mas ele veio todo com uma pompa de vencedor, campeão brasileiro, o cara que despontava aí ao lado do Tite na época como melhor treinador do Brasil, veio ganhando uma bala boa no Palmeiras com essa nova reformulação que o Palmeiras teve depois de quase cair para a segunda divisão em 2014, ele veio com essa chancela, lógico, depois do Oswaldo de Oliveira, o Oswaldo veio, não deu certo, ele estava empregado no Cruzeiro ainda, depois foi trocado, mas todo mundo esperava que ia dar muito certo. E aí, vocês falam, pô, se eu falar que não deu certo, o cara ganhou uma Copa do Brasil e tal, então fica sempre essa dúvida. Até que ponto discutir o resultado e o desempenho? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai conseguir entender, o que vocês vão conseguir entender o que eu penso do Marcelo. Eu acho que no futebol brasileiro, no atual nível do futebol brasileiro, ganhar um título aqui ou ali, lógico, sempre vai ter os seus méritos. Mas, olha, vocês vão me chamar de louco, mas eu vejo como uma questão secundária desde que o desempenho não acompanhe isso, entende? Se você olhar para o time do Palmeiras, na mão do Marcelo Oliveira, em termos de desempenho, em termos de características, em termos do que se propunha a fazer em campo, era um trabalho que você não via nada de qualidade. Era um time que dava muitos chutões, um time que quando apertava ele botava 2 centroavantes, era bomba meu boi, bola na área, e assim foi conseguindo passar na Copa do Brasil do ano passado, foi conseguindo passar por aquelas fases e acabou se sagrando campeão. É fato, o Palmeiras melhorou nas finais, jogou muito bem, principalmente o último jogo decisivo contra o Santos, inclusive jogo que deu a chancela para o Marcelo continuar no Palmeiras, mas que acabou durando muito pouco porque o time não evoluiu em nada e estava prestes de ser eliminado na Libertadores quando ele foi trocado pelo Cuca. E agora no Atlético Mineiro ele vive o mesmo dilema, porque para muitos, inclusive para mim, o Atlético tem o melhor time e o melhor elenco do Brasil. O time que tem mais jogadores decisivos. E mais uma vez a gente vê um monte de características desse time que não condiz com os jogadores que eles têm. Porque, novamente, Bumba Meu Boi,
O Atlético, dos times que estão na parte de cima do Campeonato Brasileiro, é disparadamente o time com a pior defesa, um time que se expõe demais, um time que vai muito mal na bola aérea defensiva. Então a gente consegue imaginar, olhar e falar, poxa, mas esse cara vai ser campeão de novo. Ou seja, tem muita chance de ser campeão de novo, né? Pega o Grêmio, acho que é um jogo equilibrado, não acho que o Atlético seja tão favorito assim, mas ele tem muitas chances de ser campeão novamente. E ele tem sido campeão aí nos últimos anos, né? Com exceção com o Curitiba, que ele pegou 2 finais e foi vice, ele vem brigando sempre por títulos. No Cruzeiro também ele perdeu a final ali para o Levi contra o Atlético Mineiro, mas todo ano ele vem beliscando pelo menos um título. E aí você fala, poxa, como é que você pode chamar um cara com um desempenho desse de um mau técnico? Eu não acho que ele seja um mau técnico, eu acho que as pessoas pegam muito pesado também, tem hora, nas críticas. Eu acho que você tem que avaliar um monte de vertentes. Eu acho que o Marcelo tem o mérito dele, é um cara que deve amarrar muito bem o vestiário, os jogadores respeitam ele, é um cara que aparenta ser um cara muito gente boa, um cara que o jogador sabe que pode contar com ele. Teve alguns deslizes nesse sentido de vestiário no Palmeiras, naquela entrevista que ele espinafrou lá o Leandro Almeida, o zagueiro do Palmeiras, quando ele falhou. Aconteceram já alguns deslizes do Marcelo, mas isso menos, a parte tática, a parte de campo que fica mais salutar nesse sentido todo. Ele não consegue montar um time tão bom quanto a gente sempre acha que poderia ser. E aí eu deixo a pergunta para vocês, o que vocês acham do Marcelo? A minha opinião é simples, ele não é um treinador tão bom quanto a gente achou que ele era. É um cara que tem um certo pragmatismo, é capaz de ganhar alguns jogos, conseguir alguns resultados, e isso é importante, mas não está naquele patamar que a gente achou que ele estaria. Patamar, eu digo, de Tite. Eu acho que o Dorival está caminhando para esse patamar aos poucos, o Cuca já está lá desde o seu último trabalho no Atlético Mineiro, e o Marcelo não chegou ainda nessa categoria. O que vocês acham? Comentem aí, deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo. A gente se vê logo menos, grande abraço e até o próximo vídeo.